diversidade de moradas. Há muitas moradas na casa de meu Pai. A ingenuidade medieval explicava que as estrelas fulgurantes no infinito eram lâmpadas mágicas para iluminarem a noite por misericórdia de Deus. O conceito geocêntrico do universo expressava o limite imposto pelo grau de desenvolvimento cultural e intelectual dos seres, ainda presos aos interesses da sobrevivência em ambiente físico, social, político e religioso hostil, e castrador das expressões de liberdade, de conhecimento e de felicidade que sempre se encontram íncitos nos seres humanos. Os dogmas perversos naquela cultura ainda primitiva, na qual predominava a força do poder temporal, mesclado com o religioso disfarçado nas sombras coletivas dos dominadores, impediam a compreensão do ensinamento de Jesus. Que procedia de outras esferas, portanto, de uma feliz morada que a mente humana de então não dispunha de meios para entender. Vivendo níveis de consciência muito primitivos, em sono e com leves sonhos, não era possível alcançar outros degraus em razão do conhecimento e do pensamento se deterem nos estágios primitivo e mitológico. Que constituíram base para o estabelecimento de alguns princípios religiosos mais compatíveis com as necessidades existenciais, relacionando-os interpretativamente com as propostas morais e espirituais neotestamentárias. Sem recursos para libertar o espírito que vivifica da letra que mata, os teólogos mantinham as mentes encarceradas na sujeição às palavras e aos decretos audaciosos de reis e papas dominadores antes que aos nobres postulados libertadores da consciência livre de peias. Conforme Jesus vier ensinar, estabelecendo o primado do Espírito como fundamental para o progresso da humanidade. A Terra, então considerada como centro do universo, era o núcleo fundamental do pensamento cultural e religioso. Estabelecendo que o reino do céu se desenhava em torno do globo, como se fosse também um dos áulicos girando à sua volta. Sempre acima, porque abaixo se encontrava o inferno de punição eterna.
incompatível com a sombra coletiva encarregada de coibir o desenvolvimento e o comportamento da sociedade. O homem escravo de outros homens, mesmo que vivendo em liberdade, encontrava-se-lhe submetido e servil, sem o direito de alcançar a própria identidade confundida nos conflitos ancestrais. Que o inconsciente coletivo e individual liberava em contínua aflição. Até a segunda mentalidade religiosa daqueles dias era um vale de lágrimas, um lugar de desterro. Naturalmente, para alguns, aqueles que eram submetidos, indefensos, enquanto aqueles outros que assim se expressavam, locupletavam-se nos gozos, ou deixavam-se arrebatar pelos conflitos masoquistas em que se consumiam, perdidos nos transtornos emocionais e sexuais que os perturbavam. Tornavam-se cruéis em consequência, impondo castrações dolorosas que ainda remanescem. Através dos tempos, em inúmeras condutas individuais e de diferentes grupos socioculturais. A cristologia em que se fundamentava a Igreja Antiga e ainda permanece, apesar das atuais conquistas indiscutíveis da astrofísica, considerando Jesus Deus, em total embriaguez conceptual que se opõe à realidade de Jesus homem, Filho e não Pai, não se diluindo no ministério da Santíssima Trindade, próprio ao pensamento mítico ancestral, considerava que essas moradas poderiam ser identificadas como o paraíso, o purgatório e o inferno. Para onde eram recambiadas as almas após a morte física, de acordo com a sua fidelidade ou não cumprimento dos postulados evangélicos. A pobreza e a aridez desse pensamento fanático olvidavam ou condenavam todos os povos nos quais as propostas de Jesus não haviam chegado. E onde, por sua vez, predominavam os excelentes ensinos também libertadores de Krishna, Buda, Lao Tse, Confúcio, Hermes Trismegisto, e muitos outros missionários do bem e do amor
cujas vidas expressavam a grandiosa anterioridade de sua procedência. Seus ministérios eram significativos e pronunciavam o momento de Jesus. Que lentamente se inscreveria nos tempos afora, ampliando aqueles ensinamentos que o precederam. Na perspectiva da psicologia profunda, todos eles foram libertadores das sombras coletiva e individual, sulcando o solo do ego para deixar que desabrochasse o self e todas as suas implicações na consciência geral. Psicoterapeutas especiais preconizavam o amor e a sabedoria como métodos essenciais para a plenitude. Embora sob diferentes colocações que sem dúvida levam à mesma unidade do pensamento condutor da divindade, intuídos pela percepção extrasensorial e alcançando o estágio luminoso, contribuíram decisivamente para o adiantamento espiritual de milhões de vidas. Que se encontravam na ignorância da realidade e alteraram o comportamento geral. Deixando marcas especiais de entendimento das divinas leis e da regência do cosmos.